Olá a todos. Hoje a gente vai falar sobre a educação durante o período joanino, tá? A partir de um texto da Annelise Oliveira, a educação entendida como civilização, medidas instrutivas realizadas no Rio de Janeiro durante o período joanino, que vai de 1808 a 1821, que é justamente o período da chegada do Dom João VI, tá, até a sua partida. Ela vai falar, basicamente, então, mostrar como essas medidas instrutivas ocorridas na cidade do Rio de Janeiro, que era a sede que passou, né, com a vinda do Dom João VI a ser sede de todo o Império Português, tá? Em decorrência, então, dessa permanência do Dom João VI e de toda a corte portuguesa no Brasil durante esse período. Tá? A finalidade dessa introdução de medidas instrutivas foi de civilizar os modos e os costumes da camada dirigente fluminense. E não só fluminense, porque ela foi estendida para outras capitais do Brasil. Tá? Aperfeiçoando sua moral e sua intelectual. Então, sua intelectualidade. Né? Então, essas medidas elas tinham um caráter bem amplo. O Dom João VI ele veio para o Brasil, né? Fugido das tropas de Napoleão Bonaparte que estavam invadindo Portugal, tá? E em 1808, tá? Ele sai de lá, acho que em janeiro, fevereiro, chega em março de 1808. As viagens duravam um período bem longo, né? De 30, 40, 60 dias. E junto então com Dom João VI veio a corte, toda a sua corte, né, ou todos aqueles que conseguiram embarcar nos navios, nas caravelas disponíveis. Cerca de 15 mil pessoas, então foi um número bastante significativo, né, de pessoas. Essa corte ela era formada por todos aqueles que tinham algum título, tá? Seus familiares, funcionários públicos, né, do período, intelectuais, enfim, né, quem não conseguiu sair acabou ficando em Portugal sob o domínio do Napoleão Bonaparte. No Rio de Janeiro, essa política educacional, ela então objetivou a adoção de medidas civilizatórias, né, as quais eram em sua maioria destinadas à parcela da população que se constituía basicamente por homens brancos e livres. Tá? Então, ele não era destinado a uma população de uma classe mais baixa, né? Ou mesmo escravizados, ou até mesmo as mulheres. Tá? Embora é bom sempre frisar, né, que isso não quer dizer que em algum momento pessoas de outras fora deste círculo não puderam fazer uso desses instrumentos educacionais. Tá? E existem vários exemplos, né, inclusive de escravizados que tiveram ou foram alforriados ou nasceram livres e tiveram uma instrução e conseguiram fazer, inclusive, por exemplo, defender outros escravizados. Bom, a vinda da corte portuguesa ela propiciou o desenvolvimento de uma classe dirigente originária do Brasil. Tá? Então, não só oriunda de Portugal, composta por proprietários rurais, donos de minas, ou famílias, né, que eram proprietários de minas, comerciantes que tinham conseguido oferir grandes fortunas, funcionários públicos, intelectuais que se formavam nas universidades europeias, voltavam ao Brasil. Todos esses vão consolidar um espírito nacionalista que vai ter como consequência a independência
em 1822. Então, essa instrução, ela, como a gente já tinha visto na aula passada, ela é uma instrução baseada não nos aspectos católicos, né, dos jesuítas, mas num espírito francês, da Revolução Francesa, que é a liberdade, igualdade, fraternidade, né, o acesso aos aquilo que o Estado deveria propiciar, educação principalmente, uma educação pública, né, não mais vinculada somente a uma determinada parcela da população, embora, como nesse primeiro momento no Brasil, ela não é destinada a todos. A nobreza no Brasil, ela não é uma nobreza de sangue hereditária, ela é uma nobreza individual, vitalícia, né, transmitida aos membros da família, mas obtida de diversas formas, então, até pela compra de títulos nobiliários. Agora mesmo. Mas, enfim, esses títulos, né, barão, conde, duque, não sei o quê, eles são, podem ser comprados, podem ser ganhos por um determinado serviço prestado à coroa. Essa nobreza, ela, em termos, né, de educação, ela vai procurar se diferenciar das demais, assim. De que forma? Por exemplo, com livros, né, adquirir muitos livros. Era muito comum, por exemplo, caixeiros viajantes. Até pouco tempo atrás ainda existia no interior, assim, até do Rio Grande do Sul, né, famílias assim, nobres, que queriam mostrar uma certa educação, e aí então eles compravam bastante livros assim, para compor a sua biblioteca, e a venda dos livros não era por, como é que se diz, eu quero tal coleção, eu quero tal livro, tal autor, não, eles vendiam por metro, né? Então, quantos metros o senhor deseja? Aí eles iam lá, calculavam o espaço disponível, né? Tá, me dá 12 metros de livro. Então, se somava, não importava o que esse livro, se ia ser lido realmente, acabava sendo, mas de que tipo era, né? Era o livro. Ele queria mostrar que ele tinha um livro. Tá? Também através de vestimentas, então, os melhores tecidos que vinham da Europa, que vinham, né, principalmente da Inglaterra. Alimentos, né? Então aquele alimento começava a ser diferenciado, tá? E utensílios domésticos. Então, por exemplo, ter um tipo de panela, um tipo de mobiliário para dentro de casa, isso acaba sendo um diferencial. Bom, o Dom João VI, ele procurou adotar várias medidas, né? Dentre elas a da educação, e o objetivo era legitimar esse distanciamento social entre esses grupos, né? Então, quem tinha educação, né? Os demais não tinham educação, então havia uma separação. E aí, essa educação é entendida não só como letramento, a saber ler, escrever, falar, mas também como se portar, né, perante a sociedade. Por isso que a educação ela tem um papel disciplinador, ela forma comportamentos, tá? E que incorre, né, numa melhora da moral. Tá? Desde o início da sua regência, em 1792, o Dom João VI deu prosseguimento em certos aspectos à política pedagógica encetada pelo Marquês de Pombal, que é o que a gente viu na aula passada, tá? Que foi o primeiro-ministro do rei Dom João I, né? E que implementou a ideia, né, lembram, das aulas régias, né? Não mais aquelas aulas católicas. Bom, como também a gente viu na aula passada, a questão dessas aulas régias, elas tiveram muita dificuldade, principalmente no Brasil. Tá?
condições precárias de funcionamento, salários reduzidos, falta de professores qualificados, atraso no pagamento e um ensino ainda restrito à elite. Tá? Então, de certa forma, os primeiros aspectos que eu citei, eles ainda, né, se vocês forem por outros motivos, mas ainda bastante presentes no dia de hoje. Bom, o Dom João VI ele criou várias instituições de educação, como a Academia Real Militar, a Academia Médico-Cirúrgica e a Academia das Artes. Tá? Eram instituições que ofertavam vários cursos, como medicina, economia, agricultura, química, arquitetura civil e desenho técnico. Além dessas instituições educacionais, foram implementadas instituições de cultura, como a Impressão Régia, que foi a primeira tipografia do Brasil, o jornal Gazeta do Rio de Janeiro, porque até então os jornais eram impressos em Portugal e vinham para cá. Então vocês imaginem a distância que tinham que percorrer, porque era proibido ter jornal impresso no Brasil, justamente para não difundir ideias, né, contrárias à coroa. Tá? Então, quando Dom João chega, um dos primeiros, ali logo no início, ele implementa a impressão, né, de um jornal e também da revista O Patriota. Também foram criadas instituições de sociabilização, como o Jardim Botânico, o Museu Nacional e a Real Biblioteca, né, que ela foi transferida lá de Lisboa para o Rio de Janeiro, tá, juntamente com a corte portuguesa. Bom, além disso, o Dom João VI ele patrocinou uma missão artística francesa. Vejam vocês, ele é invadido pelas tropas francesas de Napoleão Bonaparte e mesmo assim ele contrata essa missão francesa. Por quê? Porque naquela época, inclusive a língua da diplomacia era o francês, não era o inglês como é hoje. Né? Então, todos os modos, costumes eram franceses. Tá? Então, quando se falava em civilização, se remetia aos ideais franceses. Tá? Essa missão artística foi a vinda de vários profissionais, como pintores, tá? o Le Breton, o Nicolas Taunay, o Debré, arquitetos, músicos, tá? E professores de mecânica, enfim. Né? E essa missão ela tinha várias finalidades. Elas entravam, por exemplo, um pintor ele ia retratar um determinado ambiente e isso acabava ficando como registro histórico, o que era extremamente importante para a época. Em 1809, o Dom João VI sancionou o decreto chamado assim: prescreve a maioria porque hão de ser providas as cadeiras de ensino público nesse estado do Brasil. Vejam, é um título bem interessante. Esse decreto estabelecia os procedimentos a serem adotados para se contratar novos professores. Tá? Os encarregados de verificar a atuação desses futuros professores eram autoridades magistrais, como governadores das capitanias e bispos, os quais, por meio de exames e de coleta de informação, declaravam a capacidade, então, daqueles que podiam dar aula. Tá? Eles também precisavam da aprovação da mesa do desembargo do paço, órgão institucional que exercia a função de tribunal de justiça. Desculpa. A difusão da instrução, como eu tinha dito, não se restringiu apenas ao Rio de Janeiro. Tá? Também ele acabou sendo implementado em outras capitais provinciais, né? Como Pernambuco. Era extremamente importante no período, pela questão açucareira, né? Enfim. Em 1818, uma amostra assim, do como teve um baixo impacto, né, dessas medidas, que em 1818 aproximadamente somente 2,5% da população masculina
livre do Brasil em idade escolar, né, estava frequentando essas instituições. Tá? Uma outra possibilidade para se conseguir uma instrução era ingressar na Real Academia Militar, que oferecia cursos superiores que duravam até 7 anos e formavam soldados e oficiais. Ou outra forma é a abertura de colégios, né? E aí se começou a ter muito isso, por homens e mulheres que tinham certa instrução e queriam oferecer seus serviços aos jovens. Ou ainda, o aumento por demanda por aulas particulares ministradas no próprio domicílio do professor. Tá? Nas relações domésticas, as práticas de leitura eram bastante frequentes. Exerceu um papel importante na instrução no interior dos lares da classe dirigente, por levar as letras a quem não era possibilitado de frequentar os colégios. Tá bom? Agora vocês têm a questão, né, para responder, sempre daquela coisa, que é certo, errado, está certo ou errado. Tá bom? Um abraço, tudo de bom.